Jesus é digno de todo louvor e adoração. Mesmo sendo Deus, perfeito e sem pecado, destituiu-se da glória e tornou-se humano como um de nós. Morreu na cruz em nosso lugar para trazer o perdão e a salvação às pessoas de todas as raças, línguas e culturas. E no terceiro dia ressuscitou. E hoje, ao lado de Deus, Pai, intercede por nós. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. A criação revela a glória de Deus. Chegou o momento da mensagem bíblica pregada pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Com vocês, o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu cumprimento aos nossos queridos irmãos e amigos telespectadores com a paz do Senhor. Lhe agradeço o seu acompanhamento durante tantos anos nesse nosso programa que é o Movimento Pentecostal. E para este dia, eu quero convidar a você para que abra a sua Bíblia. E se você não tem uma Bíblia em casa, procure a possuí-la, porque a Bíblia é um tesouro de Deus para a nossa vida espiritual e é, na verdade, uma bússola para a nossa vida material. Na Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, o primeiro versículo somente. Assim está escrito: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem seus servos. Queridos irmãos, meus amigos, este versículo e a continuação da leitura deste capítulo 4 nos revela uma posição que não é muito desconhecida por milhares e milhares de brasileiros. Aqui nos fala de uma família endividada. Eu comecei a pensar, hoje, quem não deve? Somente aqueles que têm um controle financeiro sempre muito agudo, não é? Não tem dívida, não é? E você procura viver assim porque é muito bom viver sem dever. Mas a Bíblia nos conta aqui a história de uma pequena família. A Bíblia nos conta que esta senhora estava com uma dívida que precisava ser saldada. E olhando para o texto sagrado, eu comecei a analisar quem era esta mulher. A Bíblia nos diz, nos revela a verdadeira identidade desta senhora. A Bíblia diz que ela era uma mulher casada com o filho de um profeta. Vejam que ela tinha uma formação espiritual e certamente social muito bem no prumo e na vontade de Deus. Era uma mulher casada com o filho de um profeta. Esta senhora, meus amigos, pelo que lemos na sua identificação, compreendemos que ela não era uma mulher perdulária. Ela não jogava dinheiro fora, ela não estava gastando com certeza com vaidades ou coisa semelhante. Mas nos diz a Bíblia que o marido, que era o sustentáculo da casa, morreu. E eu não sei, porque a Bíblia não nos revela, se a dívida foi deixada pelo esposo ou se a dívida foi contraída por aqueles dias com a falta do esposo. Possivelmente, quem sabe seria a segunda hipótese, porque um homem crente, ele vive aquilo que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos ensina o seguinte: a ninguém devais nada, a não ser o amor. Certamente este filho do profeta, ele não tinha dívida, mas morreu. E a mulher não tinha outro sustentáculo, foi contraindo dívidas. E o resultado é que ela, por ser uma mulher esposa de um homem crente, também crente, ela tinha no seu coração aquele temor, e ela não perdeu o foco da igreja, ela não perdeu a consulta ao seu pastor. Quando ela sentiu essa situação, quando um dos credores veio cobrar e de uma maneira abrupta queria levar os seus filhos como pagamento da dívida,
Então, ela sabiamente foi ao templo. Ela foi procurar o seu pastor. Ela foi lá pedir uma orientação. E o pastor, aquele homem de Deus, na direção de Deus, e com muita prudência, ele faz uma interrogação. O que é que a senhora tem em casa? E ela disse, olha, tua serva não tem nada. Depois ela se lembra e diz, olha, tem um pouquinho de azeite. Está muito bem. Olha, aí está o princípio da solução. Ora, meus amigos, se nós falamos aqui da identidade da mulher, por que não nos lembrarmos também da identidade do esposo, do falecido, do defunto? A Bíblia nos conta algo interessante que é bom você raciocinar. Ele era filho de profeta. E a própria esposa, falando com o pastor, ela evocou o testemunho do pastor sobre a vida de fé, a vida correta do seu esposo. Ela disse, o meu marido que morreu era teu servo, era um cooperador, era um ajudador do profeta. Então o profeta conhecia o homem que morreu, ele sabia que era o defunto. E é interessante, e ela disse, olha, o senhor sabe que ele era o teu servo e que ele temia o Senhor. Ela pediu para o profeta, para que ele confirmasse com suas próprias palavras o bom testemunho do seu marido. Afinal de contas, senhores, o servo morre, morre o Senhor, morre quem não deve, morre quem deve, morre o que teme a Deus, morre o que não teme. Enfim, ela vai ao profeta. E o profeta, então, busca um conselho e uma solução para aquela situação. Ora, senhores, mais uma vez, ele testa a vida daquela senhora. Ele disse, olha, a senhora deve ter boa amizade com seus vizinhos, porque um crente em Jesus, ele preserva, pelo seu testemunho, uma boa amizade com todos. Esta aqui é a verdade. A Bíblia diz que, quando é possível, tenhamos nós paz com todos. E ela tinha uma boa amizade com a sua vizinhança. E ela, então, ao conselho do profeta, pede vasos emprestados. E há ainda mais uma coisa a se analisar. Nos diz a Bíblia que ela chamou os filhos, ela tinha não somente autoridade, mas ela tinha uma palavra conselheira que orientava bem os seus filhos. Ela chamou os filhos, de acordo com a orientação do homem de Deus, entrou no seu quarto, com todas aquelas vasilhas vazias, chamou os filhos, fechou a porta, e ela pegou aquele pouquinho de azeite que ela tinha, e conforme a orientação do profeta, ela foi experimentar o que é que iria acontecer. Senhores, o milagre aconteceu. Nos diz a Bíblia que ela encheu todos aqueles vasos de azeite. Um milagre aconteceu no momento de dificuldade, porque a mulher temia Deus. Para um pouquinho, eu quero falar com você agora. Talvez você diga, pastor, mas eu estou no primeiro caso, estou endividado, tenho dificuldade financeira. Pois bem, meu amigo, Deus tem uma solução para a sua vida. Este Deus que multiplicou o azeite da viúva, ele tem poder para operar milagres também na sua vida. Senhores, nós cremos um Deus que é o dono de tudo. A Bíblia diz que a terra e a sua plenitude, tudo pertence ao Senhor. A prata é de Deus, o ouro é de Deus, os negócios são de Deus, os homens são de Deus, a terra é de Deus, tudo pertence ao Senhor. E se você se colocar diante de Deus como seu filho, Ele que é o Pai, vai abençoar a sua vida, vai resolver as suas dificuldades, os seus problemas econômicos com certeza serão solvidos, porque o Senhor tem solução, Ele tem com que abençoar a sua vida e lhe tirar desta dificuldade. Se você tem dívida, creia num Deus que tem poder. Para concluir as minhas palavras, um dia, um dos discípulos chegou para Jesus e disse, Jesus, o cobrador de impostos está aí, exigindo que o senhor pague o imposto. Jesus disse, mas quem paga imposto não são os filhos, são os estrangeiros. Mas para não escandalizar, para que não crie um problema, apanha o teu anzol e te lança ao mar. Lá em alto mar, joga. Quando você pegar um peixe, na boca do peixe está o dinheiro. Escuta, meu amigo, esse Deus que tem dinheiro na boca do peixe, ele tem solução também para você. Creia nele e o milagre vai também acontecer na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar agora com você.
Amado Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque muitos milagres o Senhor tem realizado na minha vida, na vida da minha família e na vida da tua amada igreja. Pai Santo, eu sou uma testemunha viva, Senhor, da operação da tua bondosa mão, resolvendo problemas e abençoando o teu povo. Eu te peço agora, meu Pai, uma bênção especial para todos os irmãos e os amigos que nos acompanham nesse instante, Senhor. Que a tua graça e a tua paz e a solução para as dificuldades cheguem na vida de cada um. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.